Olá, olá, boa noite. Que alegria poder estar aqui hoje. Hoje eu vou estar aqui com a Cássia. Nós iremos bater um papo sobre constelações familiares. Na verdade, também eu junto com a Cássia, eu quero fazer um convite, né, de dois workshops que eu vou estar fazendo aqui, em São Paulo. Um é presencial, o outro é online. A respeito disso. A Cássia já está entrando. Eu, com esse negócio de tecnologia, eu sou péssimo. Oiê! Ah, hoje eu tô te vendo. Boa Que maravilha. noite. Boa Tá me noite, ouvindo? Cássia. Bem-vinda. Perfeitamente. Tá bom. Que bom que você tá aqui comigo hoje. Você, o, o Rodrigo, seja bem-vindo. Eu comecei dizendo, Cássia, que hoje nós iremos fazer um convite especial para as pessoas que moram aqui em São Paulo. Mas eu gostaria, antes de tudo isso, eu gostaria que você se apresentasse. Como se ninguém já não te conhecesse, mas Boa nunca noite, então, é pessoal. demais. Sou Cássia Agostinho, né, do Complexo Terapeuta. Estamos aí com o Marcelo. E sempre é bom, né, a gente estar com vocês, estar trazendo, né, informações, divulgando aí o nosso trabalho, né, para atingir também nossos objetivos, que é poder ajudar as pessoas, né. Aqui tá um pouquinho frio, né? Tô toda agasalhada, mas não tá de camisetinhas ali. Aqui, E faz parte, né? aqui em Da São vivência Paulo da tá gente, né? calor, né? A Cássia mora no sul, para quem não sabe, no sul do Brasil. Então é uma região que é bem fria, né? Cássia, deduzo eu. Tá chuvoso novamente, né? Então já começou aqui um pouco de chuva e já vai ficando frio, né? E eu sou friorenta, né? Hoje o Marcelo vai trazer um tema bem importante, né, Marcelo, sobre as constelações. Então a gente vai ouvir ele conversando aí, falando, né, coisas boas, né, sobre a constelação. E assistam, né, participem, façam suas perguntas, que a gente vai, na medida do possível, estar respondendo, né, Marcelo? Exatamente. Então, Olha, boa também noite a todos. Meu nome é Marcelo coraçõezinhos. Ai, Mendes. que Ah, que lindo. lindo! Gratidão. Eu sou terapeuta sistêmico, eu sou constelador familiar há 5 anos. Eu, eu tomei como um propósito de vida para mim, junto com outros consteladores, assim como o próprio Bert Hellinger, em divulgar esse trabalho das constelações familiares. Então, eu estou aqui hoje junto com a Cássia, que eu quero fazer um convite. Eu estarei fazendo um workshop aqui em São Paulo, no dia 29/6, é um sábado, das 9 às 15 horas. No espaço Teto da Terapia. Eu vou estar próximo do metrô Carrão, a 600 metros, próximo também do Tatuapé, que é um espaço hiper gostoso, aconchegante, bonito. E esse sábado é uma oportunidade que você possa estar junto comigo, realizando, né, estar nesse movimento desse trabalho, que é essa filosofia sistêmica, aonde que você possa se dar uma oportunidade, não é, Cássia, de você olhar para você, de você olhar para suas questões, de você tirar um dia que você possa se dedicar a você, a sua saúde mental, a sua qualidade de vida. É um trabalho que pode agregar no sentido que se você estiver passando por qualquer tipo de situação, esse workshop ele pode te dar a oportunidade de, de te dar uma clareza em alguma questão, em te dar um outro olhar para sua vida, para si, para o outro, para o seu sistema familiar, para tudo aquilo que te cerca. Então, eu acho que um ponto importante é um dia que você possa se dar de presente para você estar com você mesmo. Oportunidade que você possa se permitir conhecer outras pessoas, né? Em compartilhar um pouco da sua própria história, ou que você possa também aprender com o outro, com outras histórias. E é um sábado que
passa rápido, é muito gostoso estar junto nesse movimento. Então, eu acho que o primeiro ponto é esse. O segundo ponto, que para você que já conhece as constelações familiares, para você que está acostumado a participar de grupo, para você que também é constelador familiar, é bom para que você também possa aumentar a sua percepção de campo, aumentar a sua percepção desse trabalho e automaticamente aumentar a sua percepção da sua própria vida. E não importa se você só quer só assistir ou se você vai querer naquele momento representar ou não, ou se você também vai ser constelado. Eu costumo dizer e brincar, Cássia, que é um trabalho que a gente não escolhe, é um trabalho que escolhe a gente. Porque tanto dos encontros que eu faço online e os encontros hoje que eu faço presenciais, participa, esse grupo se forma quem precisa estar ali participando. Um exemplo, né? Eu conheço várias pessoas que falam que, Marcelo, eu vou para o workshop e tal, pode contar comigo, que eu vou estar lá no sábado. Eu preciso mesmo escutar algumas coisas e mudar algumas percepções, ter uma nova tomada de consciência. E aquelas pessoas que dizem para mim, senhora Marcelo, eu não vou conseguir, eu não vou, esses que geralmente dizem que não vai são os que aparecem, são os que acabam participando do workshop. E aquelas pessoas que falam, eu vou, pode contar comigo, por alguma razão, por algum motivo que eu desconheço, e são vários. Aquela pessoa ela não consegue participar desse trabalho. Então a constelação familiar é algo que é difícil de você explicar o que é, porque para quem não conhece, o importante é que você possa vivenciar esse trabalho para que você possa tirar suas próprias conclusões. Num mundo hoje que a constelação é um movimento, é algo que ganhou o mundo todo, gostem algumas pessoas ou não, é um movimento que tem conseguido atingir um número muito grande, né, de pessoas com esse movimento, e automaticamente pessoas, quando elas se permitem adentrar essa filosofia, a conhecer, seja através de um curso, seja de um trabalho individual com bonecos, ou seja num trabalho de grupo, as pessoas têm a oportunidade de ressignificar, de mudar e transformar a própria vida. É um trabalho que a constelação familiar ela é algo que ela acontece de dentro para fora, não é de fora para dentro. É um trabalho que precisa ser sentido, vivenciado, é algo que não é racionalizado, e quando a gente vai para esse aspecto da racionalização, a gente não consegue compreender, sentir e perceber esse trabalho como um todo. É um trabalho que mexe com a gente primeiro, emocionalmente dizendo, para depois a gente mentalmente tentar racionalizar alguma coisa. O interessante é que a gente nem racionalize nada, que só sinta, e a partir dessa percepção do quanto que esse trabalho vibra em nós, a gente pode tomar outras decisões na vida, a gente tem uma nova consciência de si mesmo ou do outro ou de alguma questão do que a gente possa estar vivenciando ali naquele momento. E eu sempre começo explicando um pouco, né, conversando um pouco sobre as leis sistêmicas. E logo de cara, as pessoas, para quem não conhece, as pessoas dizem assim que começa a cair um monte de ficha. Olha, a lei do pertencimento é uma lei que diz que todos pertencem, que todos fazem parte, que nada e nem ninguém pode ficar excluído. Quando eu me excluo do meu sistema familiar, quando eu excluo alguém, eu crio uma dificuldade na minha vida, eu crio um conflito. Eu fico emaranhado com aquele excluído que de alguma forma vai aparecer na minha vida, ou que eu possa representar aquilo ainda que inconsciente, representar o mesmo comportamento daquelas pessoas, ou alguém que vem em alguma geração futura. Eu posso encontrar essas características no meu companheiro ou na minha companheira, ou no meu chefe no meu local de trabalho, ou num colega no meu local de trabalho, para que de alguma forma que a vida me chame a atenção para aquele membro que está excluído. E as pessoas falam, nossa, as pessoas elas começam a rememorar um monte de história de lá da infância. Ou tem muitas pessoas que falam assim, olha, eu estou pensando aqui agora, esse bate-papo que nós estamos aqui seria interessante para minha mãe, para o meu marido, para o meu filho, para o meu chefe,
Porque eu já me vi em situações assim, tudo isso que você está dizendo faz sentido. Agora, com você dizendo. Então, automaticamente, ainda que você não seja constelado, ainda que você não queira representar um membro daquele sistema familiar, participando ativamente da constelação de alguém, é um trabalho que você se trabalha, ainda que você não queira, ainda que naquele momento que nada faça sentido para você. Porque em algum momento, tudo isso que você vai ouvir, ou seja, num, num trabalho comigo presencial, online, ou com qualquer outro profissional, você vai lembrar desse bate-papo que a gente está tendo. E faz muito sentido. Aí a gente vai falar um pouco sobre a lei da hierarquia, a lei da ordem, né? Ou seja, os que vêm antes precedem os que vêm depois. Então eu saio fora do meu lugar, eu me emaranho quando eu quero ocupar um lugar que não é meu. Um exemplo, né? Quando eu quero me tornar pai dos meus pais. É um emaranhamento. Porque os meus pais, como grande, eu, como filho, como pequeno, eu não posso assumir e tomar esse lugar. Fica muito pesado. Eu só tenho força, cada um de nós só tem força na vida quando nós assumimos o nosso lugar no nosso sistema familiar. Não tem um outro lugar que não seja o nosso. E essa hierarquia e essas leis, elas se expandem, né? Porque a constelação familiar ela é muito ampla. No sentido que a gente pode constelar, olhar para qualquer questão. Seja ela financeira, seja ela profissional, seja ela amorosa, de relação a dois, ou de relacionamento entre pais e filhos, constelar algum sintoma, algo relacionado à saúde. E essas leis sistêmicas, elas atuam em todas essas, essas partes que essas situações que fazem parte do nosso dia a dia, que fazem parte da nossa vida. Então, as três leis sistêmicas é como se fossem os faróis de trânsito. Quando nós infringimos uma lei de trânsito, a gente não toma uma multa. Com as leis sistêmicas acontece a mesma coisa, ou seja, quando eu desrespeito qualquer ordem dessas, a lei do pertencimento, a lei de equilíbrio de troca, a lei da ordem, nós criamos um conflito, nós criamos uma dificuldade na vida. Então, é nesse trabalho que a gente pode olhar para todas essas questões. É nesse trabalho que nós iremos se aprofundar nisso e conversar um pouco a respeito de como que essas ordens atuam na nossa vida quando nós estamos em desordem com ela, né? E, e é um momento único, ímpar, de estarmos juntos, confraternizando e compartilhando um pouco dessa filosofia para que a gente possa aplicá-la na nossa própria vida e viver com mais qualidade de vida, com mais serenidade, com mais equilíbrio, com mais paz de espírito, fazer as pazes com a nossa história, fazer as pazes com o nosso sistema familiar, fazer as pazes com uma história difícil. Né? A constelação familiar ela nos dá a oportunidade da gente resgatar a nossa criança interior, da gente resgatar as nossas raízes, a nossa história e fazer as pazes com o nosso destino. Ou seja, deixar aquilo com o que é do outro, só ficar só com aquilo que é nosso. Então esse também é um ponto alto do workshop. Esse no sábado presencial. Um preço bastante acessível, tanto para participar ou para quem queira constelar e olhar para alguma questão. E no domingo, eu também vou estar fazendo um workshop online, das 14 horas até as 18 horas, onde eu vou estar fazendo um workshop falando sobre as mães. Mãe é vida. Um valor também hiper acessível, aonde que para quem não conseguir participar comigo ao vivo no domingo, eu vou estar disponibilizando a gravação desse trabalho, desse workshop. Eu também vou estar disponibilizando os slides que eu vou usar para essa palestra. E eu vou fazer um sorteio de uma constelação para todo aquele grupo que se formar ali naquele momento, onde que todos nós seremos beneficiados com a constelação de uma pessoa, todos nós somos trabalhados. Né? A constelação familiar, ela nunca vai trabalhar individualmente, é um trabalho que abraça o todo, ou seja, todo o grupo
que se forma ali naquele momento. Não importa se isso é presencial ou se isso é online. E num preço também bastante acessível, e vai ser muito bom falar sobre esse primeiro pilar, que é a mãe, que falar da mãe, mãe é vida. Mãe é aquela que coloca a vida em risco. A mãe é aquela que recebe o material genético do masculino, ou seja, né, acolhe dentro de si do próprio corpo, dando-o em sacrifício para gerar uma vida. Então é muito importante que nós possamos olhar e falar um pouco da mãe, da figura da mãe, do papel da mãe das nossas vidas. Então esse workshop também é para isso, online, e que vocês também podem estar me chamando, seja através do meu Instagram. Para quem está mais familiarizado com a Cássia também, né, se vocês também contactarem ela tem como também me encontrar, me mandar uma mensagem, enfim. E é isso. O convite que eu gostaria de fazer para vocês junto aqui com a Cássia, que eu espero, né? Eu espero e eu creio com que a vida possa, possa nos proporcionar que a gente possa um dia estar junto presencialmente. A gente tem estado muito online, né? E que bom que a internet né, ela consegue deixar com que a gente fique próximo, perto, né? Mas aquela coisa de sentir o calor humano, de dar um abraço. Eu torço muito que eu vá para ir para a região da Cássia, que a Cássia possa vir para São Paulo, que a gente possa ter a oportunidade de se encontrar. E a constelação familiar, ela acaba nos proporcionando grandes encontros. A gente faz grandes amigos, a gente faz muita amizade com um grupo ali que se forma e talvez amizades essas que a gente leva para toda a vida, né? Porque a gente tem como princípio que todos pertencem, que todos fazem parte. Nada e nem ninguém aparece no nosso caminho ou na nossa vida sem nenhum motivo, porque tudo está a serviço. Seja um profissional que oferece um trabalho terapêutico, seja um chefe que acaba disponibilizando para você um trabalho, seja um professor, não, não importa, tudo está a serviço do nosso crescimento, da nossa evolução. E eu conto com você, comigo no sábado e também no domingo, onde a gente possa falar um pouquinho sobre a figura da mãe. O quanto que essa figura é importante na nossa vida. O quanto que a gente. Né, o Bert Hellinger tem uma frase interessante, Cássio, que ele fala que o sucesso tem o rosto da mãe. Ou seja, quando nós tem algum tipo de crítica, de julgamento, de exclusão em relação à mãe, a gente exclui da nossa vida o sucesso. Seja ela nas relações, seja ela na profissão, seja ela relacionada ao dinheiro. E a forma como que a gente se relaciona na vida com as pessoas, nos relacionamentos a dois, no relacionamento entre pais e filhos, ou eu com meus filhos com os meus netos, no meu local de trabalho, muito isso vai dizer da forma como que eu relaciono, como que eu olho para minha mãe. E vai ser tudo isso que eu irei falar no workshop. Eu também conto com você. E também temos aqui a Cássia. A Cássia também é terapeuta, também é aconselhadora familiar. A Cássia trabalha com várias técnicas terapêuticas. A Cássia joga tarô, joga carta. E também está aí uma profissional que, mesmo à distância, tem proporcionado e ajuda também muitas pessoas, né? Com um trabalho lindo, terapêutico que ela desenvolve para ajudar você que está aí nos assistindo, né, precisando de alguma coisa. Então é muito bom, Cássio, poder contar com você na noite de hoje, poder contar com o seu apoio, com o seu carinho. A nossa parceria já vai fazer 2 anos e, e, e eu gosto sempre de deixar isso registrado porque eu procuro ser grato por todas aquelas pessoas que de alguma forma conseguem contribuir para o meu crescimento, para o meu bem-estar, com a minha evolução, e eu aprendo muito com você. É muito bom
poder estar tanto com você aqui pelo Instagram, fazendo live, quanto no grupo Encontro Sistêmico, ou quando você faz algo relacionado ao seu grupo do Complete-se. E que bom poder contar com vocês sempre e estar junto com você, gratidão. E com você que está aí assistindo, que eu não sei em que momento que você vai assistir essa live, mas que você possa compartilhar, curtir, que você também possa deixar suas perguntas, que ou eu ou a Cássia a gente responde, e que você possa estar compartilhando junto com a gente desse movimento sistêmico, como eu comecei falando na live, é algo que eu tomei para minha vida, no sentido de propagandar, de divulgar esse trabalho que para mim faz muito sentido. Sentido porque eu aplico isso na minha vida diariamente, e o quanto que eu percebo com esse trabalho, o quanto que eu vejo que esse trabalho tem transformado a vida das pessoas que conseguem acessar esse trabalho de constelação familiar, que para mim faz muito sentido. Né, Albert Hellinger nos deixou um presente lindo, né, consolidando todo esse trabalho, e ele foi o maior divulgador em si desse trabalho, alguém que escreveu mais de 100 livros, é alguém que constelou gato, cachorro, periquito, alguém que trabalhou com muitos grupos grandes, e hoje temos todo esse trabalho expandido no mundo inteiro. Né? O Bert Hellinger tem vários livros em vários idiomas pelo mundo todo, e eu falo que constelação familiar não é para todo mundo, porque ou você odeia a constelação ou você ama a constelação. E eu preferia amar a constelação. E os que odeiam a constelação é porque não entendeu o sentido desse trabalho, ou porque em algum momento encontrou um má profissional que conduziu esse trabalho de uma maneira qualquer, e má profissional existe já em todo lugar, né? Mas só a gente conhecendo, a gente só pode julgar aquilo que a gente conhece. Então que você possa ter essa oportunidade, ou que seja comigo, ou que seja com a Cássia, ou que seja com qualquer outro profissional que tenha o conhecimento sistêmico, que você possa se permitir conhecer esse trabalho e conhecer a profundidade e se dar a oportunidade de transformar, ressignificar e mudar a própria vida. Porque a constelação familiar, assim como qualquer outra técnica, ela nunca será maior do que o seu próprio livre-arbítrio. Nunca. Porque nós temos que dar um primeiro passo. A constelação ela tem esse primeiro passo, de nos dar uma percepção, de nos dar uma clareza de algo que eu esteja vivenciando na minha vida que tem me criado dificuldades, seja ela financeira, seja ela no meu trabalho, seja ela nas relações. E o que eu faço com tudo isso após uma constelação familiar? É de total responsabilidade minha. O que eu vou fazer com toda a informação que eu obtiver desse trabalho? E é um trabalho que ele mexe com a gente, ele vibra gradativamente. Você não vai transformar a sua vida de um dia para a noite com uma sessão de constelação familiar, mas é um trabalho que reverbera dentro de nós a vida toda. Quando você tem contato, quando você consegue enxergar aquilo que te impede de progredir na vida, porque a constelação familiar ela te dá um diagnóstico, né? Ela te mostra aquilo que está criando dificuldade na sua vida. E automaticamente ela também surge com uma solução. Ela te mostra um caminho de solução. E quando ela mostra esse caminho de solução, é escolha nossa querer trilhar esse caminho ou não. Porque há pessoas, eu já cansei de consolar pessoas que, quando elas percebem que elas estão empacadas na vida, porque elas excluíram a mãe da vida, ou porque rejeitam, porque não aceitam, porque não conversam, ou porque não falam, e tantas outras coisas, quando ela consegue perceber que aquilo que empaca o aspecto dela financeiro, um exemplo, porque ela tem uma exclusão na mãe, é uma escolha em querer se dar a oportunidade e começar a olhar para essa mãe diferente, se dar a oportunidade de aceitar essa mãe do jeito que ela é, uma vez que a gente não consegue mudar quem quer que seja, como também a gente não consegue mudar aquilo que aconteceu com a gente lá na infância, ou essa pessoa ela vai continuar odiando a mãe. Isso é escolha. E
e se ela optar em continuar julgando, criticando, reivindicando ainda dessa mãe igual uma criança ferida, exigindo e buscando ainda dessa mãe, ela vai continuar emaranhada. Então é escolha. Então, a constelação familiar, ela não dá uma solução. A constelação familiar, ela não tem o intuito, a intenção de te dar um resultado. A constelação familiar, ela não tem a intenção de te fazer com que você perdoe quem quer que seja. Enfim, mas ela te dá ela te dá uma percepção. Ela te dá uma tomada de consciência. O que você vai fazer com tudo isso é de responsabilidade minha e sua quando nós acessamos esse campo de informação. Ainda que diretamente sendo aconselhado ou indiretamente participando de um trabalho de grupo, como eu estou convidando você a estar comigo presencialmente no sábado, ou participar do meu workshop no domingo, online, que vai ser das 14 às 18 horas. Que eu vou falar sobre a mãe. Fala aí, Cássia, você um pouquinho. Você tá muito quietinha aí. É bom Que te ouvir bom também. que bom que a internet aproxima nós, né? E pessoas tão distantes aqui, né, que eu nem faço ideia de onde moram, né? E a gente pode estar aqui, né, passando as nossas vivências, passando o que a gente pode, né, o de melhor que a gente tem para transmitir, né? E não esqueçam que então, sábado, o Marcelo está convidando vocês presencialmente, né, em São Paulo, e no domingo é pelo workshop online, então, né, das 2 às 18 horas. E vou falar sobre aí constelação, sobre mães e coisas maravilhosas, né? Com certeza aí que eu sei que vai ser acrescentar, né? Infelizmente não vou poder estar aí com vocês, eu já tenho um compromisso, né? No final de semana. Mas na quarta-feira agora, eu vou estar fazendo uma terapia em grupo. É totalmente gratuita. Então, eu coloquei o nome Ressignificando Minha História de Vida. Né? Vai ser às 19 horas pelo Google Meet. Eu vou encaminhar o link pelos grupos que a gente tem, né? Pelo Encontro Sistêmico, pelo Complexo, pelo o espaço da Alice também, que a gente consegue divulgar, né? Então, se vocês puderem estar participando aí comigo, né? Ou entrar aí nos nossos grupos também, todos são bem-vindos, né? A gente faz meditações, palestras, né? Para constelação. E o Marcelo sempre está trazendo, né? Novidades também. E eu no grupo Complexo, dicas, orientações. A Alice também faz, né? Terapia online, está junto também, né? Fazendo terapias em grupo. Então, estejam convidados também que nessa quarta-feira, às 19 horas, vou estar fazendo terapia em grupo, né? E trazendo meditação, trazendo uma conversa, trazendo dinâmicas, né? E o Marcelo no final de semana, 2 dias aí, né? Então, assim, presencial e online, vai ser muito enriquecedor, com certeza, né? E assim, a gente tem também, não só pago, né? Mas assim, tem também a opção online, gratuitamente, né? Então, assim, não tem desculpa para não fazer terapia, não tem desculpa para você não se melhorar, estar, né, melhor com você mesmo, né? Então, é tão importante, se vocês soubessem, né, que a terapia melhora, que uma constelação ajuda bastante, e pode ser trabalhado qualquer assunto, qualquer... O que você pensar pode ser trabalhado, né? Dinâmicas de conflitos familiares e tudo. E é bem interessante isso, né, Marcelo? Que bom. E você tocou num ponto interessante, né? Às vezes as pessoas preferem cometer suicídio, às vezes as pessoas preferem passar 20 anos tomando um antidepressivo do que buscar ajuda. E muitos falam, eu não tenho dinheiro. As pessoas, elas dão cada desculpa. Eu falo de desculpa porque eu tenho muitas pessoas próximas de mim que ainda que você faça uma coisa gratuita, elas não querem. E quando elas resolvem querer, elas falam que elas não têm dinheiro. E não é só eu e você, que nem a Cássia tem um grupo completo, nós temos o grupo Encontro Sistêmico, que a gente reúne alguns terapeutas que semanalmente ou quinzenalmente, ou uma vez por mês, sempre acaba fazendo algum tipo de movimento, gratuito mesmo, no intuito. É uma forma da gente mostrar o nosso trabalho. E aí também é uma forma que a gente possa ajudar quem quer que seja. Está disponível através de um bate-papo, através de uma meditação, através de um exercício sistêmico, através desse trabalho que quarta-feira a Cássia vai fazer, terapia de grupo, para participar, e as pessoas elas não querem. Elas
preferem qualquer outra coisa do que tirar uma hora que seja da própria vida, que possa ser interessante, importante para ela, de estar naquele momento, às vezes você trabalhando, olhando para alguma questão, aprendendo com outras histórias. E lembra, nós terapeutas nós não temos resposta. Nós não vamos te indicar tipo, né, um exemplo, falar assim, você tem que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Porque a gente aprende com a filosofia sistêmica que nós iremos tratar adultos como adultos, e não como crianças. A gente aponta um caminho, a gente pode dar alguns passos juntos. Para isso que serve o trabalho terapêutico. Que se eu estou percebendo que emocionalmente eu não estou legal, eu não estou bem, e, e tem sentimentos e situações, né, Cássia, que a gente sente que a gente não consegue nem explicar o que é. Eu fiz uma constelação ontem, no domingo, e que a pessoa ela não sabia me nomear o que ela estava sentindo. Ela sentia muita coisa. E ela trouxe uma questão com a mãe. Ela não sabia nomear aquilo. E isso é real, porque às vezes eu sinto tanta coisa, mas eu não sei dar um nome para aquilo. Mas é algo que me incomoda internamente. Então, um trabalho terapêutico vai te ajudar você a descobrir, a olhar para isso. Ainda que você não consiga nomear, mas aquilo que você está sentindo é real. Aquilo vibra dentro de você de uma forma negativa. E um trabalho, seja ele pago ou gratuito, você vê, tem um trabalho de CVV há 62 anos, trabalhando com pessoas com escuta ativa, sem nenhum tipo de julgamento. 24 horas por dia. O CVV disponibiliza esse trabalho para quem está com qualquer tipo de problema. Não é só para quem está com uma ideação suicida. Você pode ligar, que vai ter lá um voluntário que vai te atender, ele vai estar ali disposto a te ouvir. Porque muitas das vezes a gente não tem esse ouvido. Tem coisas que eu não quero desabafar, seja com meu marido, ou seja com a minha mulher, seja com meu filho, seja com meu colega de trabalho, porque são pessoas que vão dar opiniões embasadas naquilo que se elas estivessem vivenciando aquilo, olha, se eu estivesse no seu lugar, eu fazia tal coisa, essa é a resposta. E um terapeuta não tem essa postura de falar assim, olha, você tem que fazer aquilo ou fazer aquilo. Então, às vezes, um trabalho como esse que a gente também oferece, algumas vezes gratuitamente, é para acessar essas pessoas, porque a gente entende, a gente sabe como terapeuta que o mundo está adoecido, o mundo está doente. O Brasil é o país com mais casos de ansiedade no mundo inteiro. A depressão tem aumentado a cada dia, no mundo todo, é um mal do século. A depressão é uma pandemia no mundo todo. E não importa se você é rico, se você é pobre, porque quando você adoece emocionalmente e psiquicamente, não tem credo, não tem cor, não tem religião, não tem se você é rico, se você é pobre, se você é preto, se você é amarelo, se você é branco, se você é gay, se você é hétero, se você é mulher, se você não é. Não importa. Há coisas, situações reais que acontecem na nossa vida que quando eu não estou disposto para olhar para isso, o corpo vai responder adoecendo, o corpo vai responder com uma doença. Então todo o trabalho é válido, todo o trabalho é válido. O trabalho que o psiquiatra desenvolve com a medicação resolve, o trabalho de psicoterapia, seja com o psicanalista ou com o psicólogo, resolve. Uma sessão de constelação familiar te dá um norte maravilhoso. A hipnoterapia, uma sessão de reiki, cromoterapia, florais de base, ou qualquer outra coisa que possa te dar minimamente ali um alicerce psíquico e emocional. Mas ainda assim, para isso, você tem que estar disposto. Eu já atendi pessoas que veio por uma sessão de constelação familiar que naquele momento ela se emocionou e ela chora, e naquele momento tudo ali faz sentido, mas acabou a sessão, fechou o vídeo, ela volta a continuar odiando o pai, a mãe, chuta o cachorro, odeio o marido, odeio os filhos, não aceito fulano, não aceito ciclano. O Bert Hellinger fala uma coisa interessante, Cássia, que quem reclama não quer resolver. Quem reclama quer aliados.
Ou seja, quer que alguém olhe para você e fale, ai, coitadinho de você. Coitada dela. Porque aquela pessoa que reclama, ela não vê novas oportunidades e possibilidades de resolver, de ressignificar, de mudar ou de transformar aquilo. Então, muitas das vezes, é muito mais fácil eu reclamar com que os outros me tragam uma solução e tem coisas que dependem só de mim mesmo, que não depende do outro, não. E o trabalho terapêutico, ele te dá essa percepção, ele te abre esse leque de possibilidades. E basta você aceitar ele ou não. Então, hoje em dia, falar que quem não se trata porque não tem dinheiro é a desculpa mais esfarrapada que eu ouço. Mas eu também entendo o quanto que é difícil a gente querer olhar para algumas questões. Eu prefiro somatizar um câncer no meu corpo do que, de repente, ir para o trabalho terapêutico e olhar para aquela dor que me acompanha eu desde a infância. Aquela dor latente que está ali em mim que eu não consigo perdoar o meu pai e minha mãe. E por conta disso eu somatizo um câncer. Porque eu não tenho coragem nem para mim mesmo de abrir comigo mesmo. Aquilo que está me machucando, aquilo que ainda está doendo. Eu hoje, com 60 anos. Então, é muito interessante esse trabalho que eu e a Cássia que nós fazemos, assim como outros profissionais que gratuitamente também têm se disponibilizado, tirar um tempo da sua vida para chamar a atenção para essas coisas. O quanto que é importante que a gente se cure, né? Que a gente se cure, que a gente se conecte com a gente mesmo. E partindo dessa conexão com a gente mesmo, com o nosso eu, a gente pode mudar e significar a nossa vida. É isso aí, a terapia é um processo, né? E é um processo que a gente sabe que às vezes pode ser longo, né? Não apenas uma sessão que vai melhorar, né? Às vezes demanda de mais tempo, demanda de outros acontecimentos que a pessoa também queira, né? Se ajudar, porque a gente é só um instrumento, né? Então a gente não pode também, né? Dizer, ó, oh, mude, faça isso, faça aquilo, né? A gente tem as orientações, a gente trabalha, a gente né, resignifica, né? Quer essa transformação, mas depende aí 50% também do cliente, né? Querer essas mudanças, né? Muitas vezes eles nos procuram, né? Eu já tive casos assim, que a pessoa procura, mas realmente ela não está vinculada a isso, né? Ela prefere ficar no vitimismo, ela prefere ficar na queixa, do que ela fazer as mudanças necessárias que precisam ser feitas, né? Ela mudar o que precisa ser mudado, né? Mas se ela trabalhou um processo, né? Que ela ficou aí 30 anos, né? 60 anos, como a Marcela falou, no mesmo empenho, realizando as mesmas coisas, né? E quando vem para terapia, ela também não consegue absorver outras coisas, ela não consegue enxergar outras coisas para se moldar, para mudar, né? Para a transformação dela. Então, com certeza a terapia não vai ajudar muito, né? Mas se ela estiver aberta, se ela estiver, né, com a demanda de querer mesmo, né, se resignificar, mudar a história, querer, né, novas coisas e melhorias para a vida dela, olhando como adulto, né? Se olhando o que passou, passou e que a gente pode fazer o novo a partir do agora, a partir do hoje, né? Então, com certeza, vai vir muitas coisas positivas e vai conseguir aí muito bem-estar, né? E é isso que a gente trabalha, né? Bem-estar emocional, bem-estar espiritual, o bem-estar do corpo, né? Porque não adianta a gente, né, trabalhar também só o mental e a pessoa tá cheia de dores, né? De fibromialgia, de, de pesos, né? Acumulando pesos e culpa, né? Então a gente vai trabalhando um todo com a pessoa, né? Para ela se transformar mesmo e para ela se melhorar, né? E a partir dessa melhora, o que vai acontecer, né? Ela vai ter as mudanças necessárias, né? Ela vai ver outros sentimentos, outras coisas que precisam, né? E até a própria dor, né? Do corpo mesmo vai melhorar, porque ela vai estar diferente, ela vai ter as mudanças necessárias que ela precisa, né? Então o terapeuta é preparado para isso, né? Para trabalhar com você o que precisa ser trabalhado. E as mudanças também só vai acontecer, né? Se realmente a gente, né? Se abraçar aí e querer essas mudanças aí para o melhor, né? 50% do terapeuta e 50% do cliente, com certeza. Cássia, eu quero te agradecer mais uma vez.
Agradecer a todos vocês que entraram, que participaram, que estão aqui com a gente. Conto com vocês no sábado ou no domingo, ou nos dois presencialmente online. Entre em contato comigo no meu direct, manda mensagem, que ali a gente pode conversar um pouco mais a respeito sobre esse trabalho, se você tiver alguma dúvida. A gente também ali, eu posso falar sobre valores, dar um endereço certinho, a gente pode ali conversar e eu tô ali para tirar todas as suas dúvidas que alguém aqui tiver, tá bom? Conto com vocês no sábado e domingo. E gratidão, Cássia, mais uma vez. E muito, muito, muito obrigado. Até mais. Até mais, pessoal aí que esteve conosco também. Um beijo. Tchau, tchau.